Desde que eu criei esse canal, é uma das minhas vontades fazer um vídeo sobre os meus livros preferidos. E eu estou querendo fazer isso pelos últimos 2 anos. E eu não fiz, porque eu sempre fico com aquele medo de, mas meus livros preferidos mudam o tempo todo. É uma coisa que eu tenho que estar sempre atualizando. Mas eu queria, ao mesmo tempo, também falar dos meus livros que já foram meus livros preferidos, livros que me marcaram. Então, em vez de fazer só uns preferidos dos agora, eu quero falar dos livros que me impactaram. Livros que me fizeram ser a pessoa que eu sou. Meu Deus, May! Ok, esse vídeo está começando bem. Então não vão ser apenas livros preferidos de agora, 2024, mas são livros preferidos da vida. Não necessariamente eu ainda tenho o mesmo gosto e ainda gosto de tudo que está ali, mas são livros que eu tenho imenso respeito pelo papel que eles tiveram na minha vida no momento em que eu li eles. Eu vou separar esses livros por época. Então, começando pela época da minha adolescência, da minha infância, os primeiros livros que eu li, que eu fiquei, ok, esse aqui é um livro que eu amei e que me ajudou a pavimentar um caminho na minha experiência literária. Então, começando pelo primeiro livro que eu li na minha vida, que foi Terra de Histórias. Eu li esse livro emprestado pelo meu primo. Muito obrigada, Gabriel, por ter emprestado esse livro. E eu li esse livro aqui em uma semana, e foi o primeiro livro, que eu peguei e fiquei interessada e que eu conseguia formar tudo na minha cabeça, que eu terminei. E eu só fiquei muito chocada com esse livro. É um livro de fantasia sobre 2 irmãos gêmeos que acabam entrando em um livro de fantasia. É sobre as experiências deles lá. E é uma série, mas esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E depois disso eu acabei lendo só o segundo livro, porque demorou muito tempo da estreia do segundo livro aqui no Brasil para a estreia do terceiro livro, e são 6 livros, então até o terceiro livro lançar eu já meio que já tinha passado por outras coisas e eu não tinha comprado o terceiro livro, então eu acabei terminando essa série aqui em 2020, 2021. Então, pra eu começar esse livro, eu acredito que foi em 2015 que eu li esse livro pela primeira vez, mas tudo começou com esse livrinho aqui. A Rebelde do Deserto é o primeiro livro em uma trilogia de fantasia. E eu li esse livro mais ou menos na época que eu ainda estava lendo os livros de Terra de História, lá no ensino fundamental. Eu acredito que esse primeiro livro eu li quando eu estava no 9º ano. Então, eu ainda estava mais nessa época de fantasia, mas eu não terminei de ler essa trilogia até 2021, talvez. Então demorou bastante tempo para eu conseguir terminar essa trilogia, porque eu li o primeiro livro, aí eu li o segundo livro e o terceiro livro, cadê ele no Brasil? Demorou muito tempo até eu comprar o terceiro livro, mas aí eu reli todos esses livros e foi uma experiência muito boa. Não é mais o meu tipo de livro, é tipo um romance adolescente com fantasia. Não é muito o tipo de coisa que eu gosto de ler agora, mas eu ainda tenho um carinho muito grande por essa história. Então, um outro livro que me impactou muito, livros, na verdade, que me ajudaram a pavimentar esse caminho da literatura foram os livros do John Green. Foram esses livros jovem adulto, com uma pegada um pouquinho triste, porém que a leitura era muito fácil e o acesso deles, pra mim, foi muito fácil de adquirir. Eu lembro que na época eu comprava todos os livrinhos do John Green pela revista da Avon, então era um acesso fácil que eu tinha com eles, ainda mais porque eu era muito nova, então eu não saía de casa, eu não conseguia ir nesses lugares onde eu conseguiria ter um acesso maior. Então, para ser um negócio que era tão bem movimentado no mercado, que chegou até mim, eu tava lendo esses livros e eu tava me interessando cada vez mais. E eu acho que deles o que eu gostei mais na época foi Quem é Você?, Alaska. Eu gostava muito também de A Culpa das Estrelas, mas eu gostava mais do filme do que do livro, mas eu gostava da história ainda. Mas eu lembro Quem é Você, Alaska, eu li aquele livro e eu fiquei, ok, esse é um livro que eu achei deprimente, e eu fiquei, ok, não sabia que um livro podia causar uma depressão assim, sabe? São palavras de uma página, como que causou esse sentimento tão angustiante em mim? Mas, eu tenho um tremendo respeito pelos livros de jovem adulto do John Green e de todos os autores dessa época, ainda mais porque tem um certo desrespeito em relação a esses livros e a esses autores na comunidade literária.
E eu não acho que isso seja bom, sabe? Porque, sim, são livros que todo mundo pode ler, são livros mais acessíveis, mas essa é a mágica deles, sabe? Se todo mundo pode ler, eu acho que existe uma coisa muito elitista, sabe? Tem certos livros que não são vistos como literatura de verdade. E eu acho que isso é ridículo. Então eu tenho um respeito incrível pelos livros do John Green e por ele como autor e todos os autores que estavam fazendo muita fama nessa época por escrever esses livros para esse tipo de mercado que estava tendo muita fama na época. Um outro livro que me impactou muito, isso já na época do ensino médio, foi A Solidão dos Números Primos. Eu li esse livro pela biblioteca da escola. Na época do ensino médio, eu já estava lendo bem mais e eu já tinha um interesse maior por consumir tudo, sabe? Eu não tinha um gosto tão específico. Eu quero ler tudo que me interessa. Então eu tava pegando todo tipo de livro. E eu lembro que A Solidão dos Meus Primos foi um que eu gostei muito da capa, então eu quis pegar pra ler. E eu não necessariamente diria que é um livro favorito meu, mas até hoje eu penso sobre esse livro. Esse livro me impactou muito, especialmente por ter assuntos que eram muito relevantes na minha vida na época e que de certa forma ainda são relevantes hoje, mas como eu era muito jovem e tinha certas coisas que eu não tinha acesso. Eu fui ter acesso à internet, eu diria, um pouquinho depois do que a maioria das pessoas teve, sabe, assim, na adolescência. Então, eu não tinha como saber de muitas coisas. E esse livro falava de coisas que eu tinha guardado dentro de mim que eu não tinha ouvido ninguém falar sobre até aquele momento. Então, me impactou demais. Eu li esse livro pela primeira vez, eu acredito, em 2018. E em 2022 eu acabei achando ele na biblioteca. E eu fiquei, cara, eu não parei de pensar nesse livro desde 2018. Eu preciso ler ele de novo. E eu reli ele e geralmente quando eu releio livros, eu acho interessante focar nas coisas que eu não prestei atenção da primeira vez. Coisas novas pra mim. Mas o que eu achei tão interessante com a releitura desse livro é que eu só prestei mais atenção em tudo o que já tinha me impactado. Foi uma experiência muito interessante de ler esse livro, ficar impactada por ele por 4 anos, e aí achar ele e reler ele e ser impactada tudo de novo pelas mesmas coisas. Um outro livro que eu li no ensino médio também pela biblioteca da escola foi A Mocinha do Mercado Central. Eu lembro de ler esse livro e amar o conceito dele e ficar tão impactada por ele. E eu penso nele até hoje. Ele está na minha lista de 2024 para reler, porque ele só é tão bom, ele é tão bom. Eu amo o conceito desse livro, é muito maneiro. É sobre essa menina que ela cresceu em uma cidade muito pequena e ela nunca pôde sair de lá. Tipo, a mãe dela foi viajar uma vez e aconteceu uma tragédia e depois disso ela nunca mais tentou, tipo, sair da cidade pequena dela. Então essa menina, ela decide que ela quer viajar por aí. E ela vai viajar e ela decide que todo novo lugar que ela vai ter uma identidade diferente. Ela vai ser todas as pessoas que ela não teve oportunidade de ser enquanto ela estava presa e confinada nesse lugar pequeno. E o conceito desse livro é incrível e o som como essa história foi escrita e é um livro nacional e é incrível e eu vou reler ele, eu estou muito animada. Mas eu quero ver se esse livro ainda é tudo o que eu construí para ser na minha cabeça nesses últimos anos. Porque eu também li ele em 2018. E eu estou querendo reler ele desde essa época. E eu fico construindo ele a cada ano que passa, eu não leio, tipo, ele vira uma coisa nova da minha cabeça. Então, eu quero reler ele e ver se ele continua sendo tudo isso. E eu quero ver as partes que me interessaram em 2018 e eu quero ver o que me interessa agora. Agora eu vou entrar na época de pandemia, então final de adolescência para começo da vida adulta. Eu fiz 18 anos em 2020, o que não me ajudou muito a sair dessa mentalidade de adolescência, porque eu sempre construí os 18 anos como algo tão incrível. Ah, eu vou ter minha liberdade pela primeira vez, e eu não tive, então... O primeiro livro que eu quero falar aqui é Menina Feita de Estrelas. Eu já sabia desse livro e eu queria ler esse livro e eu já tinha ido atrás de ler esse livro. Porém, eu só realmente fui atrás de comprar uma cópia e ler ele depois que a Helena Sanches falou em um vídeo dela que esse era um dos livros preferidos dela. E eu fiquei, cara, eu confio na opinião da Helena. Então, eu vou comprar esse livro e eu vou ler. E eu amei. E eu lembro muito especificamente que eu li esse livro numa época muito difícil da minha vida. Novamente, meio que tem relação com certas coisas dessa história. Então eu me senti muito
vista. E esse livro é muito bom. E, novamente, hoje em dia, jovem adulto não é muito minha coisa, mas eu ainda consigo achar livros jovem adultos que eu gosto. E esse aqui foi um dos livros que eu realmente fiquei, ok, esse é um bom livro. Jovem adulto. Um outro livro que eu li, assim, no começo da pandemia foi Kindred, da Octavia E. Butler. Eu famosamente não sou muito fã de ficção científica. Eu não consigo me conectar muito bem com esses livros. Esse é um dos motivos pelo qual me afastei bastante também de fantasia, porque começou a criar uma dificuldade pra eu conseguir, tipo, me jogar de cabeça nesses conceitos. Mas Kindred foi um dos primeiros livros em ficção científica que eu fiquei, ok, tem livros de ficção científica que eu gosto, eu só tenho que achar os livros certos. E esse livro especificamente foi um que eu amei muito, porque o aspecto de ficção científica é bom, mas o que realmente me impactou nesse livro é a humanidade dele. E eu recomendo esse livro, todo mundo que lê. Eu tenho uma cópia dele pra ele ter com meu namorado, ele tá lendo, e eu mal posso esperar pra ele terminar de ler pra conversar com ele sobre. E esse livro é fantástico. Esse livro é sobre uma mulher negra que, contra a vontade dela, viaja no tempo pros tempos da escravidão. E o jeito como esse livro é construído, e as coisas que essa mulher passa, e como a gente se conecta com a personagem dela, é incrível, e esse livro é espetacular, e eu não poderia recomendar ele mais. O próximo livro não é necessariamente um livro preferido, mas é uma história preferida. E é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E eu digo história preferida, não livro preferido, porque eu tenho preferências pelo filme de 2005. Tipo, entre o livro, a minissérie e o filme, eu prefiro o filme. Então, se eu tenho que me relacionar com essa história, eu prefiro o filme, porém o livro também carrega, obviamente, um peso muito grande pra mim. Eu li esse livro e fiquei, ok, nem todos os clássicos são maçantes. Porque eu acho que isso acontece muito de pessoas jovens serem obrigadas a lerem clássicos e não gostarem. E isso aconteceu comigo, eu tive que ler alguns clássicos na escola. E foi complicado pra mim. E eu principalmente fui forçada a ler clássicos brasileiros, e esse é um dos motivos pelos quais eu não tenho lido clássicos brasileiros nos últimos anos, porque eu ainda tenho um certo trauma das minhas experiências, porém eu pretendo pegar mais livros de clássicos brasileiros. Eu tenho alguns na minha estante que eu estou animada pra em algum momento ler, mas esse aqui foi um dos livros que eu fiquei, ok, clássicos podem ser interessantes e podem ter histórias que eu gosto muito, e eu gosto muito dessa história. Então, Kindred me fez perceber que livros de ficção científica podem ser interessantes pra mim. Orgulho e Preconceito me fez perceber que livros clássicos podem ser interessantes pra mim. E a trilogia das Irmãs Brown me fez perceber que livros de romance podem ser interessantes pra mim. E especificamente o terceiro livro tá aqui porque esse é o meu preferido. Porém, o primeiro livro da trilogia foi o primeiro livro de romance que eu li e eu fiquei, ok, tem coisas nesse gênero pra mim. E eu fiquei muito interessada, então eu li o primeiro livro, depois o segundo livro no dia seguinte, e no dia depois disso eu li o terceiro. Antes de ler esses livros, eu tinha um leve preconceito com livros de romance, porque eu estava acostumada a ler livros de fantasia jovem adulto, que tinha romance no meio, e esses livros me incomodavam a parte do romance, porque eu achava que a parte do romance era a parte menos interessante. Mas eu percebi que eu gosto de livros de romance quando o romance é a coisa principal, porque aí você tem tempo de desenvolver algo interessante, você tem tempo de desenvolver esses personagens de acordo com aquele relacionamento. Para cada gênero, vai ter algum livro ali que vai me interessar. Essa é o que? A segunda ou terceira lei de Ranganathan para cada livro do leitor? Então, esse livro aqui foi pra mim. E o último livro que eu quero falar em questão de época de pandemia, começo de pandemia, Eu Tenho o Nome, da Chanel Miller. Esse é um livro de não ficção, é um memoir. E esse foi não um dos primeiros livros de não ficção que eu li, mas com certeza um daqueles que eu li e fiquei, ok, esse gênero realmente me interessa bastante. E esse livro aqui é simplesmente, assim, é sensacional. Eu li ele em recomendação da Cindy, do canal Read Cindy. Ela mencionou esse livro e eu fiquei muito interessada. E esse livro me impactou muito, muito mesmo. É um livro que conta a história da Chanel Miller, que anos atrás ela foi vítima de abuso sexual. E foi um caso que foi pro tribunal
e ficou muito tempo no tribunal e que não necessariamente teve um final satisfatório, por assim dizer, onde a pessoa que cometeu esse crime não necessariamente pagou pelo crime. E ela conta como foi para ela passar por tudo isso, como foi para ela passar por esse abuso e ver o abusador dela não sendo incriminado. E como tinha tanta gente do lado dele. Ela levou tanto ódio em cima disso. Ela foi abusada, ela foi uma vítima. E ainda assim, ela foi uma mulher que ficou bêbada e ela estava completamente errada por estar bêbada e por estar no lugar errado, na hora errada. Essa foi a narrativa que foi construída naquela época e é uma narrativa que é muito presente na nossa sociedade até hoje, infelizmente, e que eu espero que não seja para sempre, porém não tenho muitas esperanças, para ser sincera, mas esse é um livro que eu recomendo, especialmente para pessoas que não estão nesse grupo de pessoas que geralmente é visto como as maiores vítimas desses casos. Óbvio que vítimas de abuso sexual não tem uma cara, sabe? Não tem um tipo, porém existem maiores probabilidades de serem mulheres. Então, eu geralmente recomendo esse livro, tipo, para homens que não têm muita noção dessas coisas, que sentem que nunca estão em perigo em relação a isso. Porque eu acho que se você não tem muita empatia nesses casos em relação com a vítima, é porque você não conhece pessoas que passaram por isso, é porque você nunca passou por isso, ou porque você só tem essa imagem na sua cabeça que tudo é belo e maravilhoso. Se uma pessoa passou por isso é porque ela queria. Então, eu acho que livros assim são importantes para você criar um senso de empatia maior quando você não passa pela situação que essas pessoas passam. Então, E assim, não é um livro fácil de ler. Eu lembro que enquanto eu estava lendo esse livro, eu chorei muito, muito mesmo. Eu li uma coisa e ficava, não, eu me relaciono demais com isso, eu tinha que parar de ler. Mas mesmo assim, é um livro tão impactante, e é tão bem escrito, e é tão bonito. E eu só acho importante que essas histórias sejam compartilhadas e que as vozes dessas pessoas sejam ouvidas. Agora eu vou entrar mais ou menos na época saindo da pandemia, de 2022 para 2024, e eu sinto em dizer, mas eu fiz uma lista bem extensa, então por favor, tenha paciência comigo. Eu vou começar falando de Must Love Silence, que é um livro de romance sáfico que, nossa, eu amei muito. Foi o primeiro livro de romance sáfico que eu li, eu acredito. E se não foi o primeiro, pelo menos foi o primeiro que eu li e eu amei. Esse livro é sensacional. É sobre uma misantropa e ela odeia estar fora de casa, ela não quer estar fora de casa, mas ela precisa sair de casa porque ela precisa de um trabalho. Ela acaba conhecendo essa autora porque ela é narradora de audiolivros e a história dessas duas mulheres e essa química maravilhosa e problemas de cada uma. E assim, sensacional, livro sensacional, super recomendo. Eu não podia fazer um vídeo de livros favoritos sem falar do meu queridinho Heartstopper. Eu amo essa série, eu amo esses livros, eu amo esse universo, eu tenho as folhas na minha parede. Eu não preciso falar muito dele aqui, mas eu amo essa história. Esse foi um dos primeiros quadrinhos que eu li que me impactaram e que eu fiquei, ok, novamente. Tem livros desse tipo aqui que funcionam pra mim, eu só tenho que achar eles. E esse livro aqui abriu muitas portas pra mim, porque hoje em dia eu já li tantos quadrinhos que eu amo tanto, mas tudo começou com esses gays. Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, é o meu livro preferido de toda a vida. Novamente, eu já falei bastante sobre esse livro aqui no canal. Eu li ele pela primeira vez, amei, se tornou um preferido. Eu reli ele e ele continuou sendo o meu preferido. E esse livro aqui foi um que eu li pela primeira vez, me impactou, eu reli e eu achei coisas novas que impactaram ao mesmo tempo que o que já tinha me impactou tudo de novo. Então, esse livro aqui é perfeito. Eu acho que é um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida. É muito bem feito e eu super recomendo, porém, olha a lista de gatilhos, porque fala sobre um assunto pesado que é a violência doméstica, mas esse livro aqui é muito interessante e traz uma perspectiva nova no assunto, e esse livro é muito bem pesquisado, muito bem escrito, muito bem construído, é lírico e é fantástico, e eu super recomendo essa leitura. Eu não acho que você se arrependeria de ler esse livro. Então, aproveitando que eu acabei de falar de um livro de não ficção / memoir, eu vou emendar aqui e falar
de 2 livros de não-ficção barra memoir, Crying in H. Mart e I'm Glad My Mom Died. Os dois já têm traduzidos em português, porém eu não li eles em português, então não tenho total certeza de como é o nome deles traduzido, porém esses livros são fantásticos. Eles falam de assuntos similares, que são a perda de uma mãe. Porém, os dois livros têm perspectivas completamente diferentes e vibes completamente diferentes. Mas, eu queria falar desses 2 livros juntos especificamente, porque é aquele negócio de 2 livros podem falar sobre a mesma coisa e te dar experiências completamente diferentes. E esses 2 livros são exatamente assim. E as 2 experiências, apesar de serem bem diferentes, as 2 experiências de leitura são fantásticas e me destruíram completamente. Eu me senti um pouquinho mais emocionalmente destruída com Crying in H. Mart, só porque eu me relacionei muito com o luto dela, no meu próprio luto. Eu vi muito do meu próprio luto no luto dela, é isso que eu quero dizer. E, apesar das nossas experiências terem sido completamente diferentes, ela perdeu a mãe dela enquanto eu já estava na vida adulta, eu não passei por isso, foi uma situação completamente diferente comigo. Mas, ainda assim, o jeito que ela fala sobre essa perda, o jeito como ela escreve sobre isso, eu só acho que foi muito, muito bonita. E também o livro da Jenna McCurdy também foi muito bonito. Então, 2 livros que falam sobre assuntos semelhantes, mas têm vários completamente diferentes e a sua própria maneira, eles são fantásticos. A Fórmula Preferida do Professor é um livro muito, muito bom de ficção sobre um professor de matemática que tem memória de curto prazo. E fala sobre o relacionamento dele com a empregada dele. Essa mulher, ela trabalha na casa dele e é sobre esse relacionamento onde ela passa todos os dias com ele e para ele tá só conhecendo ela tudo de novo. E tem dias que ele tá super disposto a ser amigo dela, tem dias que ele não tá. E para ela conhece ele num todo e ao mesmo tempo todas essas versões fragmentadas dele. E é uma leitura muito interessante e é muito bonita. E me desculpa pelo barulho no fundo. E é isso. Novamente, mais um livro que eu não poderia fazer um vídeo favorito sem falar dele. Salmo para um Robô Peregrino. Esse livro é fantástico, espetacular. Melhor coisa que eu já li na minha vida. Esse livro e a sequência são fantásticos, eles se complementam tão bem. É uma trilogia, então você deveria ler os 2 juntos. E essa história é perfeita. Eu amo essa história. É tão reconfortante. Eu li esse livro no momento certo da minha vida. Eu estava começando a faculdade e eu estava me sentindo meio a bublé. E esse livro falou exatamente dos assuntos que eu precisava ouvir naquele momento. E eu criei uma ligação tão forte com esse livro. E eu recomendo pra todo mundo também, que é um livro fantástico. Esse e a sequência. Não Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Amo esse livro. Esse livro é espetacular. É um desses livros que eu não falo nada sobre, eu só recomendo e eu espero que a pessoa leia. Então, leia esse livro, por favor. E outro livro que eu quero falar junto desse, não porque tem assuntos iguais, mas porque tem o mesmo gênero nisso de ficção científica junto com ficção literária, é uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green. E eu queria falar desse livro, não é um preferido, mas é um livro que eu gostei muito. E eu queria falar desse livro porque Não Me Abandone Jamais. Como eu disse, eu não sou muito ligada com ficção científica, mas eu percebi que eu gosto muito de ficção científica quando tá em segundo plano para a história dos personagens. Então, ficção científica como segundo plano para ficção literária. E uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green foi um que eu tive interesse de ler depois de saber que era nesse mesmo ritmo. Então, novamente, aprendendo que eu posso gostar de vários tipos de livros diferentes. Eu também queria fazer 3 menções honrosas de livros de não ficção, que são How to Keep House While Drowning, Unmasking Autism e The Afro-Minimalist Guide to Living with Less. São 3 livros de não ficção. Tecnicamente, eu acho que eles caem dentro de autoajuda. Eu não tenho total certeza. Eu acho que os 2 últimos caem em autoajuda, com certeza. Mas são 3 livros, desculpa, que me ajudaram muito na época que eu tava precisando. How to Keep House While Drowning fala especificamente sobre como manter a sua casa enquanto você está com uma depressão debilitante. Como você mantém a sua vida em pé, as suas tarefas de casa e coisas que precisam ser feitas quando você tem algo mental que te impede de fazer as coisas. E eu vivo com depressão. E esse livro é muito importante
pra mim e me ajudou muito. Eu ainda vivo a partir de muitas coisas que eu aprendi com esse livro, igual o último livro, que é The Afro-Minimalist Guide, que fala sobre afro-minimalismo, sobre a noção de minimalismo, só que para pessoas negras, porque toda essa noção de minimalismo na mídia é muito branca, e é sobre ter nada, e ser tudo muito bege, e não é isso que muitas pessoas de cor veem no seu dia a dia de verdade. É sobre como pessoas de cor podem ter uma noção melhor da sua situação financeira e fazer isso funcionar, que não seja de uma maneira de eu finalmente tenho dinheiro, eu vou gastar tudo. Porque isso é realmente uma coisa que eu passo até hoje, sabe? Tipo, crescer com muito pouco e aí você tem alguma coisa e você fica, eu preciso gastar isso agora. Porque ele vai subir de qualquer jeito, eu preciso gastar isso agora. E não ter uma noção um pouco maior de futuro. E o Masking Autism, eu não sei dizer se seria um livro de autoajuda, por assim dizer, mas me ajudou muito. E é um livro sensacional que fala sobre autismo e viver com seu autismo e aprender a ser quem você é. Esse livro é fantástico, novamente, me ajudou muito. Então agora chegamos na última parte desse vídeo, que é os meus livros preferidos de 2024 até agora. Então começando pelo primeiro livro que eu li em 2024, que eu terminei em 2024 na verdade, Entre Cabras e Ovelhas. É um livro de ficção histórica e é um estudo de personagem bem amplo, várias perspectivas, vila pequena, segredos, intrigas, e esse livro foi fantástico, me impactou muito. Gostei muito. The Sound of a Wild Snail Eating, livro de não ficção, é um memoir e é muito interessante seguir a experiência dessa mulher que tem uma doença crônica, ela não consegue levantar e ela fica observando esse caracol pelo tempo que ela está de cama. É um livro super interessante, eu amei, achei que foi muito bem escrito, eu amei aprender vários fatos legais sobre caracóis. Ela Minupi é um livro fantástico, escrito em cartas, onde pessoas que moram nessa ilha começam a perder a oportunidade de usar várias letras do alfabeto, até chegar num ponto onde elas não podem usar nenhuma letra do alfabeto. E aí, como é que faz? Fica complicado. Esse é um livro que eu falei nos meus livros de fevereiro? Talvez. Eu sou esquecida. Mas esse livro é fantástico. Eu tava querendo esse livro há muito tempo. E esse é um livro que eu falei como é impossível ser traduzido, porque ele depende muito da estrutura que foi criada em cima da língua original onde ele foi escrito. Livro sensacional, se você lê em inglês, se você tem familiaridade com o inglês, eu super recomendo essa como uma leitura para você. 10 Minutes, 30 Seconds in the Strange World, também falei dele no meu livro de fevereiro. Esse livro é sensacional, fala sobre os últimos 10 minutos e 38 segundos de atividade cerebral dessa mulher que foi assassinada. É incrível a gente conhecer a vida dela e os relacionamentos dela e... ótimo livro, muito bem escrito. E uma menção honrosa do Lidos de Março, que ainda não saiu, é O Noivo da Princesa, do William Goldman, novamente. Eu tenho uma cópia, porém está com meu namorado. Esse livro é fantástico e similar com Orgulho e Preconceito. É uma história favorita, não necessariamente um livro favorito, mas essa história é fantástica. Eu amo o filme A Princesa Prometida. Eu também amei o livro, é muito bom. Ótima história, ótimo livro. E eu queria me corrigir, porque... eu falei no último vídeo do canal que tem um enredo de violência dentro de um relacionamento e eu falei que também tinha isso no filme e eu estava errada, eu revi o filme e eles tiraram essa parte. Tem uma certa ameaça de abuso, porém não é feito. Então, pontos. Então é isso, esses foram todos os livros que me impactaram durante a minha vida e que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eu adoro ver vídeos de livros preferidos porque eu sinto que isso dá uma ideia muito boa de quem a pessoa é. Então eu adoraria saber o que vocês acham que esses livros dizem sobre mim. Porque eu tô de dentro, eu não consigo dizer o que isso diz sobre mim. Mas eu adoraria saber, tipo, o que uma pessoa de fora vê quando eu falo que esses são livros que me impactaram. Adoraria saber. Se puder me contar, eu agradeço. Se não puder, tudo bem também. Eu só agradeço que você assistiu até aqui. Então, oficialmente, esse é o final do vídeo. Me conta quais que são os seus livros preferidos, porque eu sou fofoqueira e eu amo saber os livros preferidos das outras pessoas.
Eu amo ler os livros preferidos de outras pessoas. Eu acho que isso é uma experiência muito maravilhosa de você entrar um pouquinho na mente daquela outra pessoa, saber o que ela gosta muito. Então, por favor, me recomende suas leituras preferidas. E é isso por hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquei muito feliz de gravar esse vídeo. Demorou só quase 2 horas, mas tudo bem, tá muito calor, mas acontece. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo.